Então, vamos continuar com a nossa palavra, né? Semana passada, a gente falou na primeira pregação sobre como Deus usou ferramentas simples nas mãos de homens como Sangar, Sansão, para salvar vidas. E hoje, vamos falar sobre Jesus e a ferramenta que ele usava para pregar e salvar a vida. Amém? Então, semana passada, o tema da nossa pregação foi ferramentas que Deus usou para salvar vidas. E hoje a parte 2 é ferramentas que Jesus usava para salvar vidas. Amém? Então vamos lá então. Jesus usava ferramentas que qualquer um de nós poderia utilizar. Ele não se distanciava do cotidiano das pessoas, mas se aproximava delas, falando em linguagens comuns, envolvendo-se em seus problemas e, principalmente, oferecendo-lhe uma solução eterna. Amém? E a pergunta que eu deixo para vocês refletir, desde já, como podemos aplicar essas mesmas ferramentas na nossa vida hoje? Amém? Como na primeira parte da nossa palavra, vamos falar de momentos que Jesus usou, de ferramentas simples para chegar em pessoas e transformar suas vidas. Amém? Então, o primeiro exemplo que nós vamos falar nesta noite, Jesus e a mulher no poço. E eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 4, dos versículos 7 ao 10. Amém? Vou dar um tempinho para todos acharem, né? E a gente vai falar desse momento que Jesus teve aqui. Amém? Repetir, João, capítulo 4, dos versículos 7 ao 10. Todos acharam? Então eu vou ler aqui, tá bom? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele daria a água viva. Amém? Então esse é o texto aqui. Irmãos, agora vamos entender a pergunta da mulher samaritana. O que acontecia entre os judeus e os samaritanos? Primeiro, temos que entender que havia uma forte tensão entre os judeus e os samaritanos. E eles não se comunicavam, não tinham relacionamentos sociais. Além disso, sendo um homem conversando com a mulher em público, já era algo incomum para aquela época. Mas o que nós vemos aqui, o mais impactante, é que Jesus se aproxima dela de maneira tão simples, pedindo água. E aqui está uma ferramenta simples. Jesus fez apenas um pedido. Jesus inicia um diálogo a partir de uma necessidade, a água. Mas ele rapidamente transforma essa conversa em uma oportunidade para falar da água viva, que é a salvação em Deus. Jesus não julgou a mulher por sua origem ou história, mas tratou com amor, oferecendo uma nova vida. Amém? Irmãos, Jesus nos ensina que muitas vezes a conversa mais simples pode levar grandes transformações. Ele usou o diálogo como ferramenta para se conectar com a mulher samaritana. E através dessa conversa, ele revelou verdades profundas.
Jesus sabia que o coração daquela mulher estava sedento, não apenas por água física, mas por uma água que transforma a vida. Amém? Hoje, nós somos chamados a seguir esse exemplo, o exemplo de Jesus. Quantas vezes nós estamos cercados de pessoas sedentas por essa resposta? Amor, paz, transformação. Podemos usar o diálogo, uma conversa simples, para trazer a esperança de Cristo para a vida delas. Não subestime o poder de uma conversa com propósito, pois ela pode ser a porta de entrada para a salvação. Amém? Então aqui nós vemos aqui que muitas vezes nós passamos também por situações que outras pessoas passam ali, a gente inicia uma conversa e dali pode sair uma oportunidade. Como Jesus usou a oportunidade aqui. Ele não perdeu essa oportunidade. Que nós hoje também não possamos perder a oportunidade de pregar o Evangelho. Falar de Jesus, falar do amor de Deus que entregou o seu Filho para nós. Amém? Através de um simples diálogo. Amém? Agora vamos ver outra ferramenta simples que Jesus usava para salvar e libertar pessoas. Amém? O próximo que nós vamos ver aqui, convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, dos versículos 34 ao 35. Amém? Vou dar mais um tempo para vocês se encontrarem. Mateus 13, os versículos 34 ao 35. Amém? Então, nós vamos à leitura aqui. Tudo isso disse Jesus à multidão, por parábolas, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas, desde a criação do mundo. Amém? Aqui, irmãos, Jesus era um mestre por excelência. E uma de suas ferramentas principais de ensino era o uso da parábola. E o que é parábola? Né? Então, parábolas são histórias simples que contêm lições espirituais e profundas. Jesus não apenas ensinava através de sermões, mas ele envolvia as pessoas contando histórias que eram relacionadas com a vida e cotidianos delas. Ele falava de semeadores, pescadores e pastores e trabalhadores, coisas que todos podiam entender. Amém? Jesus usava essas histórias para fazer as pessoas refletirem e entender sobre o mistério do reino de Deus. Ele não exigia grandes conhecimento ou teologia para ser compreendidas, mas tocava os corações e despertava a consciência espiritual daquelas pessoas que estavam ouvindo. Amém? Jesus nos mostra que podemos dar comunicação, estar falando de maneira que as pessoas possam entender e se identificar. Então Jesus usava parábolas, coisas simples do dia a dia. Amém? E assim ele ensinava sobre o amor e o perdão e a graça do reino de Deus, através de parábola. Ele se aproximava das pessoas perante a Deus. Amém? E como devemos aplicar isso em nossas vidas hoje, né? Assim como Jesus usava histórias simples para transmitir verdades eternas, nós também podemos usar exemplos práticos do nosso cotidiano para falar do amor de Deus. Todos nós temos histórias para contar, história que pode inspirar e ensinar e transformar. Então, irmãos, aqui
nós também podemos, através da nossa história de vida, inspirar outras pessoas, né? A gente podemos falar do nosso testemunho de vida por alguma situação que passamos, né? E que a pessoa também está vivendo, e através da nossa história, através da nossa vitória que nós conseguimos passar, outras pessoas também podem ter confiança, né? Que o problema que ela está passando, ela pode vencer. Amém? Então essa também é uma ferramenta simples, uma ferramenta que está em nossas mãos. Amém? Então pense como vocês podem usar a própria experiência e situação ao seu redor para compartilhar a verdade do Evangelho. Amém? O terceiro exemplo que vamos ver agora, Jesus e o toque da cura. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 42. Amém? Marcos, capítulo 1, dos versículos 40 ao 42. Então, vou fazer a leitura aqui. Aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, seja purificado. No mesmo instante, a lepra o deixou e ele foi purificado. Amém? Irmãos, aqui nesse relato, nós vemos algo extraordinário. Jesus, ao encontrar o leproso, alguém que era socialmente rejeitado e espiritualmente considerado impuro, ele não hesitou em tocá-lo. O toque de Jesus foi uma ferramenta poderosa de cura. Em uma sociedade onde os leprosos eram isolados, condenados e viviam fora da cidade. Esse gesto de Jesus foi muito mais do que uma simples cura física. Foi um ato de restauração e inclusão social e espiritual. Amém? Aqui, irmãos, Jesus usou a ferramenta do toque como uma ferramenta de cura e transformação. Ele não apenas restaurou a saúde física do leproso, mas devolveu a dignidade e o valor, demonstrando o amor de Deus por aqueles que são marginalizados. Amém, irmão? Irmãos, o toque de Jesus cura, restaura e traz novas vidas. Ele não se esquivou de tocar os intocáveis, de se aproximar daqueles que foram rejeitados pela sociedade. O amor de Jesus ultrapassou barreira e transformou vidas. Amém? Irmãos, às vezes, um simples gesto de amor, um abraço, um aperto de mão, ou até mesmo uma palavra de conforto, pode ser uma ferramenta que Deus usa para curar corações feridos. Amém? Então, irmãos, assim como Jesus tocou o leproso, somos chamados a tocar as vidas daqueles que estão ao nosso redor, com um gesto de amor e compaixão. Amém? Então esse é um exemplo, até um exemplo bonito, né? Porque muitas vezes a gente passa não por exemplos de uma pessoa leprosa, que no nosso país eu acho que não tem, né? Não sei, nunca pesquisei. Mas a gente vê pelo um andarilho, né? Muitas vezes a gente passa perto e a pessoa está ali, aquele cheiro tão forte. Muitas vezes a gente até atravessa a rua para não, né, não sentir o cheiro, né? E a gente vê aqui que Jesus não se importava com essas coisas, né? Ele não se importava. Se ele pudesse, ele ia ali abraçar essa pessoa, independentemente do estado que essa pessoa estava. Então, aqui Jesus usou a ferramenta do toque. Amém?
Então, que possamos seguir esse exemplo. Amém? O quarto exemplo que vamos ver agora é o exemplo da Jesus, o exemplo de vida. Amém? E eu convido vocês a abrirem em João, capítulo 13, dos versículos 14 ao 15. Amém? João, capítulo 13, versículo 14 ao 15. Amém? Então vamos à leitura do texto. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos deixei o exemplo, para que como eu vos fiz, faça vós também. Amém? Irmãos, nesse episódio de lavar aos pés, Jesus nos dá um exemplo vivo de serviço. Ele, o Senhor, o Mestre, tomou a posição de servo ao lavar os pés dos seus discípulos. Uma tarefa considerada humilde e reservada para os servos da casa. Mas com essa atitude, ele ensinou que o verdadeiro poder não está em serviço, e que é a grandeza do reino de Deus. É a medida pela disposição e servir ao próximo. Amém? Aqui, irmãos, Jesus nos deixa um exemplo que devemos servir uns aos outros, com humildade. Ele nos ensinou que o amor ao próximo se manifesta através de serviço. E esta foi uma de suas ferramentas mais poderosas, o exemplo. Amém? Aqui, irmãos, Jesus nos mostrou que para ser grande no reino de Deus, devemos servir. Ele inverteu os valores do mundo ao ensinar que o serviço é a verdadeira medida e a grandeza. Não apenas fale sobre isso, mas mostre em sua própria ações. Amém? Então, irmãos, aqui, se nós seguirmos o exemplo de Jesus e colocar os outros antes de nós mesmo, estar disposto a servir, independentemente de nossas posição ou status, o maior chamado que temos como cristão é de servir uns aos outros, com amor e humildade. Amém? Hoje, Deus nos chama para usar ferramentas ao serviço para abençoar e salvar vidas. Amém? Então, o exemplo de vida diz muito. Amém? E aqui Jesus, ele mostrou para os discípulos, né, que os discípulos poderiam muito bem ali lavar os pés, mas sendo do mestre, isso é uma coisa que chama muita atenção. Amém? Irmãos, Jesus, o Filho de Deus, usou ferramentas simples e acessíveis a qualquer um de nós para pregar e salvar vidas. Ele usou o diálogo, a parábola, o toque e o exemplo de vida. Ele nos mostra que não precisamos de habilidades extraordinárias ou grandes recursos para impactar vidas. Precisamos apenas de um coração disposto a obedecer e seguir os seus passos. Amém? Então, irmãos, o que você pode fazer para usar as mesmas ferramentas de Jesus? Pode ser uma conversa sincera, uma história que compartilhar, um gesto de amor, ou um exemplo, ou um serviço. Que tal hoje nós seguir o exemplo do Mestre, levando a água viva, cura e esperança a todos ao que nós encontramos. Amém? Aleluia. Então esse
é um exemplo muito bonito, né, do nosso mestre, né? Que nós, sem percebermos, nós temos ferramentas que podemos levar o evangelismo, só que às vezes não percebemos, como foi na primeira pregação, né? Que Deus possa nos mostrar, amém? Quais as ferramentas que estamos em nossas mãos, que nós temos para salvar vidas. Irmãos, que a partir de hoje possamos aplicar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas e que sejamos como Ele, usando ferramenta do amor e do serviço e da verdade para alcançar aqueles que estão perdidos. Amém? Então essa é a parte 2 da nossa mensagem, que nós encerramos aqui, né? E que nós possamos seguir esses exemplos. Amém? Eu peço para os irmãos levantar agora, vamos fazer uma oração. Amém? Vamos orar aqui para Deus nos ajudar a ser instrumentos, amém, do seu serviço aqui na terra. Amém? Então, feche seus olhos, vamos fazer essa oração. Senhor Deus, nesse momento, Pai, dessa pregação, Pai, que nós pregamos aqui nesta noite, Pai, que nós possamos, Deus, no nosso dia a dia, ser instrumentos, meu Deus, que possamos ser usados por Ti, meu Deus, que as ferramentas, Senhor, que nós temos em nossas mãos, meu Deus, que nós possamos usá-las, meu Deus, para salvar a vida de outras pessoas, meu Deus, que nós possamos compartilhar, Pai, toda a palavra que o Senhor nos deu, Pai, através de uma conversa, Pai, através do exemplo de vida, Pai, ou através do amor, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a partir de hoje, Pai, a servir, Senhor, a servir aqueles que precisam da sua ajuda, meu Deus, e que nós possamos ser exemplos de vida, meu Deus. É isso que eu te peço, meu Pai. Oh Pai, e para aqueles, Senhor, que ainda não sabem, meu Deus, que o Senhor possa mostrar, Pai, através da oração, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu te peço, meu Deus, que possamos a partir de hoje colocar tudo em prática, Pai. É no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, que eu te agradeço, meu Pai. Amém, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém.